Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui da Biblioteca Pública Estadual do Ceará, que neste mês de julho preparou uma programação especial para esse período de férias escolares. Veja o que teremos mais nesta edição. Você vai conferir a programação de férias da Biblioteca Pública Estadual do Ceará. Tem lançamento de livros, atividades infantis, oficinas, feira de gibis, clube de leitura, homenagens e muito mais. Nossa entrevista especial é com o casal de escritores cearenses Thaís Evangelista e Frederico Brito, que estão lançando 2 novos livros, Animálias ou Poesia ou Algo que o Valha e Jumentoteca Malaquias. E ainda a autobiografia da escritora Paula Braz, no livro Aquela Garota, inspirado no diário da própria autora, que foi escrito na sua adolescência. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. E a gente começa o Papo Literário de hoje aqui do Espaço Infantil da Biblioteca Pública Estadual do Ceará, que tem uma programação bem diversificada nesse período de férias escolares para as crianças. Mas quem vai dar os detalhes para a gente dessas atividades é a Ana Karine Garcia, que é coordenadora de acervo e pesquisa da ABESE. Bem-vinda ao Papo Literário, Ana Karine. Eu queria que você começasse explicando para a gente como que essa programação ela foi pensada para esse período de julho. Tá. Obrigada pela presença de vocês, bom dia. Nós aqui da ABESE costumamos já realizar diversas atividades e programações destinadas a um público adulto, infantil e jovem. Agora aqui nas férias a gente tem algumas dessas atividades de forma mais intensificadas. E aí vai ter lançamento de livros também, mesmo estando no período de férias? Sim, a gente, inclusive essa semana a gente já iniciou o mês com o lançamento de livro, com a presença do mestre Pedro do Juazeiro, né, lançando seu livro. Como a gente vai ter também hoje lançamento, vai continuar tendo outros, né, que estão, vamos dizer assim, relacionados também ao próprio mês das atividades, né? E a gente também está com uma programação geek, né, destinada aí a um público mais jovem, daqueles que gostam, né, mais dessa cultura, em que a gente vai ter uma oficina de mangá, oficina de quadrinhos, palestras sobre super-heróis. A gente também vai ter aqui uma feira com troca de gibis e também RPG no final do mês. E aí, além dessas atividades, né, que outras também são disponibilizadas, por exemplo, para o público em geral? O funcionamento continua o mesmo? A gente tem, além do atendimento, né, de empréstimo e devolução de livros, a gente vai ter também aqui dentro da biblioteca uma programação que é destinada aí ao público infantil, que começa na sexta-feira à tarde, com contação de história. Aos finais de semana, no sábado e domingo, pela manhã e pela tarde a gente tem o Pequena Grandes Histórias, que também é realização de espetáculos e contação de história. E além de também, num desses momentos, que aí vocês vão poder se informar melhor na programação, a gente vai ter contação de histórias orientais, né? Que vai ser uma vamos dizer assim, das preciosidades desse mês. E aí, quando vocês pensaram nessa programação, já foi assim para contemplar mesmo todos os públicos? A gente vê que tem assuntos que são bem diferentes do que são relacionados a outros períodos do ano. A gente tem, inclusive, na minha coordenação, que é de acervo e pesquisa, a gente vai ter uma programação que ela vai estar, vamos dizer assim, destinada a um público mais adulto, né? Um público jovem mais adulto. Então, a gente tem, no dia 17, a gente faz aqui, através de um programa, relatos biográficos, uma homenagem a Mileide Flores, né, uma livreira e também vamos dizer assim, uma grande promotora da cultura e que a gente tem o maior carinho, quem faz parte aí, vamos dizer assim, dessa militância aí do livro, leitura e literatura. A gente também vai ter o Clube de Leituras Estranhas, né, com a participação da escritora Lara Van Stocks, com o livro Castelo de Areia.
E também, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra e Caribenha, a gente tem também uma programação ligada a um programa específico meu, que é o Descoberta da Pesquisa Acadêmica, em que a gente vai estar tratando aqui sobre a presença das mulheres negras nos jornais O Povo e o Diário do Nordeste. E aí, com relação à programação de uma forma geral, né? Quem quiser participar pode vir, tudo de forma gratuita. Por exemplo, quem quiser participar desse clube de livros, quem quiser vir para a biblioteca para participar dos lançamentos. Toda a programação nossa ela é gratuita, aberta ao público, né? E principalmente a biblioteca ela está aberta de terça a domingo, né? E aí os horários vocês podem também consultar dentro da nossa programação. E a gente está receptiva justamente a todos esses públicos de diferentes idades e momentos aí. E este aqui é o setor de leituras acessíveis e também de arte e iconografia da Biblioteca Pública Estadual do Ceará, a BESC. E olha só, veja como a leitura ela é importante para o desenvolvimento cognitivo, para a melhoria na fala e também na escrita de pessoas de todas as idades. É que 97% das crianças matriculadas no ensino fundamental das escolas públicas aqui do nosso estado foram aprovadas no ano de 2023 e concluíram o ensino fundamental sabendo ler e escrever, ou seja, alfabetizadas. Esse dado é do SPAES e a gente mostra para vocês como a educação e a leitura fazem a diferença na vida dos pequenos. Pedro é um menino, assim, gosta de dinossauros. Todos os dias papai sai bem cedinho para o trabalho. Mamãe também. Holly sente. Era meio franzino e não obedecia. Cauane, Emanuel e Yara são alunos do 3º e do 2º anos do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Raimunda Duarte Teixeira, no município de Horizonte. Eles sabem ler e escrever muito bem e são frutos de um trabalho que mede o desempenho dos alunos nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. É o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará, o SPAES. Cauane e Emanuel lembram bem como foi que aprenderam a ler e escrever ainda nas séries iniciais do ensino fundamental. Eu comecei pelas letras do alfabeto, depois pelas sílabas, depois foi pelas palavras, depois foi pelas frases, aí depois foi pelos textos, aí depois foi pelos livros. A tia Socorro, ela ensinava a gente no primeiro ano a ler e o alfabeto. E fazer letra, às vezes no 2º ano a tia Luciana ensinava a gente também a escrever letra possível. Toda essa desenvoltura dos estudantes na aprendizagem faz parte de um conjunto de ações realizadas pela escola para prepará-los não só para o SPAES, como também na trajetória escolar. Na escola, os estudantes fazem simulados com todas as disciplinas e, a partir dessas avaliações, são diagnosticadas as dificuldades e elaboradas estratégias para auxiliar os alunos. Nós trabalhamos com projetos, programas, ações e reforço no contraturno, atividades interventoras, grupos de estudos, simuladão. Nós trabalhamos com o baú da leitura, são várias atividades voltadas para o processo de leitura em sala. A gente tem também o trabalho com os simulados, né, trabalhando a questão dos resultados. É um processo contínuo durante todo o ano. Nas turmas do 9º ano também são trabalhadas diferentes formas de ensino para auxiliar os estudantes. Bem trabalhado é um projeto da escola que é chamado Batalha do Conhecimento. Esse projeto nós jogamos desafios para eles. Eles têm que alcançar com esses desafios uma quantidade de pontuação para poder participar no final do ano desse projeto. Alguns critérios do projeto leitura, fazer leituras de livros. Colocamos vários livros para que eles leiam, façam resumos, façam resenha desses livros.
colocamos desafios do que é dado na sala de aula, dentro da sala de aula. E esses esforços conjuntos das escolas, das secretarias municipais de educação e do governo do Ceará fizeram com que o estado tivesse bons resultados no segundo ano do ensino fundamental. É o que mostram os dados do SPAES de 2023. No resultado do ano passado, 97% das crianças cearenses que estavam matriculadas no segundo ano do ensino fundamental concluíram o ano letivo alfabetizadas. O SPAES avaliou 100% dos estudantes do segundo, quinto e nono anos do ensino fundamental da rede pública municipal. Foram mais de 285 mil alunos, de 3.695 escolas de todo o estado. Desde 2007, quando se iniciou realmente esse regime de colaboração se fortaleceu e vem se fortalecendo a cada passo dessa história. E a gente começa esse trabalho com foco no segundo ano, onde nós tínhamos naquele momento menos de 40% das crianças alfabetizadas. E o PAIC, ele vem como um conjunto de ações dentro do trabalho na educação para que a gente pudesse mudar esse cenário. E os esforços do governo estão voltados também para o ensino médio, além de investimentos nas escolas de tempo integral. Para 2024, o governo do estado está aí incentivando a matrícula do 8º ano. Então, a gente iniciou ano passado com o 9º ano, chegando a 79% da matrícula de 9º ano nos 184 municípios do Ceará em tempo integral. E para esse ano, o desafio está aí no 8º ano. Sigamos juntos, sempre buscando essa educação pública de qualidade. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com um casal de escritores cearenses, Frederico Brito e Thaís Evangelista, que estão lançando 2 livros hoje aqui na BES. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário aqui da Biblioteca Pública Estadual do Ceará. E a gente tem agora uma entrevista especial com os escritores cearenses Frederico Brito e Thaís Evangelista, que estão lançando hoje aqui na BES 2 livros. São eles Animalia, Zoopoesia ou Algo que o Valha e Jumentoteca Malaquias, livros que são voltados para todos os públicos. Eu conversei com esse casal de escritores cearenses e vocês conferem agora no nosso quadro Entrevista. Olha só, eu já estou aqui com um casal cearense de escritores que une música, poesia, tudo dentro dos livros, e aí nas páginas também envolvem públicos de todas as idades, crianças, adolescentes, adultos, até os mais idosos. Mas a gente vai conversar com o Frederico Brito e a Thaís Evangelista sobre os 2 novos livros que eles estão lançando hoje, logo mais, aqui na Biblioteca Pública Estadual do Ceará. E eu vou começar já com o Frederico, perguntando sobre o Animalia, Zoopoesia ou Algo que o Valha, É um livro infantil e pelo nome a gente já pode até dizer que tem uma história assim envolvendo animais, não é isso? Com certeza. O Animalia, Zoopoesia ou Algo que o Valha é um livro de poemas que vai ser lançado pela editora Miolo Mole, e ele tem vários poemas divertidos, engraçados, muito lúdicos, e aqui bicharada é o que não falta. Tem animal de todo tipo, sempre com muita diversão e muita poesia para a gente se deliciar nos versos dessas poesias. E aí, de forma bem resumidinha, para quem está assistindo a gente, entender o que é que conta o Animalia. É uma história, por exemplo, que ela se passa dentro de um zoológico, mas de forma bem resumida, porque a gente está convidando mesmo o pessoal para assistir, para vir, logo mais aqui na BES. Na verdade, esses poemas, eles trazem animais diferentes e sempre com poesias e versos muito engraçados e divertidos. Então aqui a gente vai encontrar
um camelo com torcicolo, a gente vai encontrar um zangão apaixonado, a gente vai encontrar uma zebra que sai à procura de um novo pijama, a gente vai encontrar uma tartaruga Matusalém. Então, assim, são poemas muito bacanas e que eu tenho certeza que os nossos leitores que vierem aqui na BES para o lançamento do livro realmente vão curtir bastante. E aí, como é que foi a produção do livro? Né? Porque escrever um livro infantil e aí com toda essa temática. Essa é uma parceria que eu e a Thaís, que é a minha companheira para tudo nessa vida, a gente sempre escreve os nossos projetos juntos e muitas vezes o que é interessante a gente usa até da tecnologia para fazer isso. É muito comum a gente trabalhar no mesmo arquivo simultaneamente através do Drive, né? Com certeza os novos leitores sabem bem o que é isso. Então, assim, eu vou escrevendo um verso, a Thaís já escreve outro e a gente acaba fazendo, na nossa sintonia, o resultado final dos nossos poemas. Tá, joia. E agora eu vou conversar com a Thaís Evangelista, porque também tem livro, né? A gente sai do Animal Zoopoesia e vamos para o Jumentoteca Malaquias. Também com essa temática de animais, mas trazendo mais para nossa realidade de sertão, né, Thaís? Isso, o Jumentoteca Malaquias, ele é também uma poesia, mas é a literatura de cordel que a gente traz. Então é um livro bem de raízes nordestinas, que vai mostrar assim a infância no Nordeste. É a história de Virgulina, uma menina que nasceu no meio do sertão, com muita dificuldade, e o sonho dela é estudar. Ela mora numa casa em que a família toda, ninguém sabe ler, e vai ter uma jornada em que ela vai tentar atravessar, superar várias dificuldades para conseguir estudar. Porque o sonho dela é aprender a ler e a ser professora. Então, é um livro também que, além de referenciar o Nordeste, o jumento como um animal também que nos representa aqui no Nordeste, ele também é uma ode de amor à educação e aos professores. Então, assim, é um livro que a gente fez com muito carinho, com muito cuidado, em que a gente misturou também muitas memórias afetivas. Em algumas ocasiões em que a gente produziu o texto, a gente chorava, se encontrava chorando, ou eu ou ele, porque tinham passagens tocantes, porque a gente vai lembrando, a gente faz referência às músicas de Luiz Gonzaga. Então, assim, é um texto realmente muito rico e muito afetivo, muito amoroso. E a gente tem também música no livro. A gente fez música também, a gente compôs uma música com o mesmo nome, Jumentoteca Malaquias, e quem vier aqui na BES vai também escutar, vai cantar com a gente. Pronto. E aí, como é que foi a produção do livro, né? Quanto tempo vocês levaram para uma outra editora? Né? Essa editora, por exemplo, que vocês levaram, vocês já tinham lançado outros livros com eles? Não. É sempre engraçado porque um texto, como a gente trabalha junto, a nossa escrita não é solitária, né? É de muita parceria. A gente escreve junto e vai conversando e vai construindo esse texto. Esse texto não foi um dos mais rápidos, foi um texto mais demorado, que a gente elaborou mais, lapidou mais, né? E quando a gente mandou para a editora, para a Miolo Mole, ela tem todo um cuidado com os livros dela. Então, esse texto, quando a editora recebe, ela tira o nome dos autores e encaminha para ser avaliado por alguém que tenha propriedade em literatura infantil, né, que seja especialista em literatura infantil, doutor em literatura infantil, e quando ele é aprovado, quando ele atende os requisitos de qualidade, é que a editora entra em contato. Então, para a gente foi uma imensa alegria quando a gente recebeu a avaliação do nosso original, tecendo 1001 elogios. A pessoa que leu, a especialista, ela disse que foi tomada, arrebatada pela Virgulina, pela história dela. Então, assim, a gente ficou muito feliz. Foi, assim, realmente um abraço na nossa alma. Sobre as ilustrações, né? Como é que elas foram pensadas? Vocês acabaram também dando algumas indicações? Na verdade, nós tivemos a honra e o privilégio de trabalhar com 2 ilustradores muito talentosos. A Bruna Lubambo, que ilustrou Animalia, premiadíssima, já finalista de Jabuti. Então, ela fez assim, desenhos que dão uma outra camada de leitura no livro, nos poemas. E o Gidé,
que é um artista paraibano, ele estreia na literatura infantil no Jumentoteca Malaquias. Então, para a gente também é uma grande alegria. As ilustrações dos 2 livros estão muito especiais. Thais, e quando a gente diz que os 2 livros, né, eles acabam sendo aquele casamento para todos os públicos, como que vocês identificam isso também na hora da escrita? De saber, isso aqui é voltado para o público infantil, mas também o adulto pode se envolver na história, pode acabar gostando e até mesmo comprando para si. Sim, porque na verdade a gente gosta de dizer que a gente escreve para as infâncias, porque todo mundo carrega a sua infância, ou está na infância ou passou por ela, e ela não nos abandona, ela sempre fica lá. E quando a gente lê um livro de literatura infantil, a gente revisita a nossa infância, a gente revisita a nossa criança. Isso é maravilhoso. Nós 2 somos consumidores ávidos de literatura infantil, porque é maravilhoso, é uma literatura leve, que nos faz refletir, que nos faz sonhar, que a gente viaja para outros mundos e a gente se reencontra lá atrás da nossa história. Então, assim, vale a pena a leitura para todos. E também, principalmente, para quem tem criança, não é só entregar o livro para a criança, a gente sempre pede que é um momento que seja um momento de interação entre a família, em que a mãe, o pai, o avô, a avó, o tio, a tia tire um tempo para estar com aquela criança, para ler com ela, não ler para ela, ler com ela, e vai discutindo, e vai debatendo, e vão se enroscando naquela leitura, naquele universo. Isso é que é o importante, não é só a leitura, é um momento de cumplicidade, é um momento de realmente de conexão entre as pessoas, principalmente entre as famílias. Joia, pois gente, obrigada pela participação de vocês aqui no Papo Literário, e eu queria que vocês deixassem uma mensagem, também um convite, né, para quem está assistindo a gente, já está aqui logo mais 4 horas da tarde na Biblioteca Pública Estadual. É isso aí, nós esperamos por todos vocês, crianças, jovens, adultos, leitores de todas as infâncias, para estar conosco aqui na BES a partir das 16 horas, já, né, sábado, dia 6 de julho, para o lançamento dessas 2 obras maravilhosas, Animalia, Zoopoesia ou Algo que o Valha e Jumentoteca Malaquias. A gente conta com vocês. E Thaís, deixa também uma chamadinha para o pessoal que está acompanhando. Claro, venha prosear, venha cantar, venha conversar com a gente, vamos fazer uma troca de afetos. E como diria aquele personagem do Chico Anísio, venha! Após o intervalo, tem o livro Aquela Garota, da escritora Paula Braz. Eu volto já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da Biblioteca Pública Estadual do Ceará. E a gente fala agora de autobiografia. É que a escritora Paula Braz lançou recentemente o livro Aquela Garota, inspirado em seu diário pessoal, que foi escrito quando ela tinha de 12 a 18 anos. Confira. O livro Aquela Garota é uma biografia da escritora Paula Braz, que abriu seu diário escrito quando ela tinha de 12 aos 18 anos de idade. Datas que marcaram sua vida nessa época estão presentes na obra. E aí, quando minha filha teve 12 anos, pediu para ler e tal, e foi ter aquela curiosidade, dava gargalhadas e achava interessante as experiências. Claro que ela já tinha escutado, né, por mim, várias delas, mas ler foi diferente, porque ela viu na adolescente que eu era, né, algo bem interessante e engraçado, tipo lidar com as emoções, o crescimento, né, nessas fases mais difíceis, principalmente de um fora, né, o primeiro fora. Saber se é aceita ou não, se é bonita ou não, né? A confiança que falta. E aí, nesse longo, enquanto o diário estava guardado, eu tive acesso a adolescentes, né? Que foram 27 anos trabalhando com adolescentes. Eu sou formada em administração, mas a minha área foi totalmente ao contrário. Eu acabei fazendo aquilo que eu tinha como hobby, né? Que era o balé clássico. E aí, dentro de sala de aula, eu pude ver muitas garotas de
idades diversas. E elas eu senti que falta a presença materna em casa, principalmente não assim que elas não têm mãe, tem, mas são mães hoje que nem a gente, que trabalha fora, que corre, que dá conta de tudo, ainda tem que chegar em casa, tem que ser mãe. Então aí faltou o diálogo, a experiência, a base, e aí eu fazia esse papel em sala de aula. A autora precisou adaptar o livro para a realidade atual. Com isso, ouviu colegas e amigos da época e cada um pôde compartilhar a sua versão da adolescência e de sua história de vida. Aí eu tive que fazer tipo uma pesquisa, fui atrás de todos os rapazinhos, coleguinhas, meninas da época que eu era adolescente, porque eu precisava da versão deles, eu só tinha a minha. Então aí todos colaboraram, a maioria deles colaboraram, e aí eu pude fazer a versão em terceira pessoa, porque é uma história na verdade, né? Você vai ler, ela não retrata em primeira, hoje, não. Ela é em terceira pessoa, é a história de Pietra e a família dela, e os altos e baixos da família, e como ela se adaptou às duas falências da família, como é que ela começou de novo, né? Como ela soube lidar com essa situação. E assim vai, os primeiros amores e tudo. Então, eu do jeitinho que estava no diário, com as mesmas linguagens, mesmo jeito engraçado, foi transportado para o livro. A motivação para a publicação do livro Aquela Garota veio a partir do momento em que Paula sentiu a necessidade de ajudar outros jovens adolescentes e falar sobre autoestima, socialização e aceitação. A motivação ela foi tirada para que meninas hoje tenham mais segurança em suas emoções e seus sentimentos, porque o que eu vejo no dia a dia é que elas são inseguras, então elas cometem muitos erros por insegurança, né? Se acham feias, são lindas, né? Às vezes se acham feias, se acham magras, se acham fora dos padrões ou não têm amiga suficiente. Isso eu vejo todo dia, né? Ano passado eu tive o caso de uma que me chamou muita atenção, de que ela não curtiu o recreio. Ela ia para a minha sala, porque a mãe alegou que ela não sabia se socializar. E eu olhava, ela era comunicativa, sabe? Eu disse, não, está precisando de alguma coisa. E aí eu consegui juntar para o campeonato de dança que ia ter na escola, ela com a outra bem extrovertida, né? A outra não queria a princípio, porque chamava ela meio de esquisita nos bastidores. Mas aí a junção foi perfeita. Ganharam o primeiro prêmio e hoje não se largam. Veja agora onde adquirir o livro Aquela Garota, da escritora Paula Braz. Ele está em todas as plataformas digitais, né? Tanto físico como digital, e nas livrarias de parceria leitura e quem tem também acesso ao editorial A Casa, né? Então, mas é facinho, internet você já consegue adquirir. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da Bessie junto com a gente. Voltamos a nos encontrar no próximo sábado, nesse mesmo horário aqui na telinha da TV Ceará, 9 horas da manhã. Até lá!